Galera, é o seguinte, hoje a gente vai descobrir juntos se vale a pena usar o PS5 em um monitor ou em uma TV com uma resolução máxima de 1080p. E por que isso? A principal proposta do PS5 é executar jogos em 4K, e isso não é à toa. O fato de nós termos uma resolução tão alta está diretamente atrelado com as responsabilidades do console. Hoje em dia a tecnologia avançou tanto que os menores detalhes podem ser implementados nas texturas de qualquer superfície. Só que para que esses detalhes apareçam, ou para a aparição deles ser facilitada, a resolução precisa ser alta para poder valorizar isso. Por isso, usar o PS5 em uma TV 4K é tão importante. Mas existem tantas entrelinhas entre o que o console faz, o que o consumidor tem e o que foi prometido, que é impossível não pensar se vale a pena usar o PS5 se você tiver apenas um monitor que rode em 1080p. Muita gente não consegue comprar uma TV em 4K e um console juntos, então se questionar se vai conseguir tirar proveito da plataforma num monitor ou numa TV em 1080p que já tem em casa é um questionamento natural. Por isso, deixa eu mostrar para vocês o que eu vou usar para esse vídeo. O modelo de monitor que eu estou usando nos testes para a gente ver a performance do PS5 é esse Ultra Gear da LG de 27 polegadas com 1080p de resolução. Cada informação que eu der sobre ele aqui é importante porque a gente vai ver essas características nos testes e como o videogame se comporta usando elas, o que vale inclusive até para o tamanho do monitor. De qualquer forma, a primeira informação importante diante disso é que esse é um monitor com painel IPS. Em termos de coloração, do padrão que temos no custo-benefício, é o que apresenta o melhor nível de coloração. Inclusive, ele tem suporte até HDR aqui. Eu gosto tanto desse monitor que eu não me preocupo em plugar meu PC na TV OLED para poder jogar ou assistir qualquer coisa. A qualidade dele já me atende, só para vocês terem dimensão do quão eficiente ele é no quesito cor. Além disso, também é importante mencionar que ele é um monitor gamer, o que faz com que ele tenha G-Sync e FreeSync para poder disfarçar a quebra de ritmo nos jogos com problema de performance. E também tem uma taxa de atualização de 144 Hz. Ele não é o melhor monitor do mundo, mas a nossa experiência em 1080p não é pulverizada com ele, muito pelo contrário. E antes da gente se aprofundar com o PS5 sendo usado em 1080p nele, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas, certo? Seguinte, antes de mais nada, a gente precisa ter em mente que jogos no PS5 nem sempre vão usar a resolução em 4K, e um monitor em 1080p pode ter vantagens nisso, porque muita gente tem mais interesse nos 60 quadros por segundo de performance do que no 4K de resolução. Só que nesse caso, o que importa é que mesmo quando os jogos usam o 4K, o resultado no monitor desses ainda continua sendo interessante. A gente vai ver isso na prática, inclusive, começando por esse jogo. Ratchet & Clank foi o jogo mais bonito que eu vi sendo executado em 1080p. E isso aconteceu porque ele tira proveito da maior parte das características desse monitor. Aqui eu escolhi o modo Performance com Ray Tracing. Esse modo faz uso da resolução dinâmica, ficando na casa dos 1800p e roda o jogo em 60 quadros por segundo, que são estáveis. E isso é algo que precisamos ter em mente para a grande maioria dos títulos do PS5. Os jogos do console costumam ofertar pelo menos dois modos para a escolha do jogador. O modo Fidelidade traz 30 quadros e tem o hábito de aparecer em 4K nos games. Já o modo Performance, que foi o escolhido por aqui, aparece normalmente em 60 FPS e costuma usar a resolução dinâmica para isso. Mas tem muito mais sobre esse assunto que a gente vai falar ainda. Só que no momento eu fiquei espantado com a qualidade do 1080p desse jogo rodando nesse monitor. Ficou incrível. É notável que o fato de termos HDR aqui facilitou muito a vida dos visuais, especialmente quando consideramos que se trata de um jogo muito colorido e que abusa bastante de vários elementos em tela que fazem muito uso desse sistema de cor. Mas, olhando para os personagens, mesmo com essa resolução suportada pelo monitor sendo baixa em comparação ao 4K, a imagem não apenas está mais nítida que um 1080p comum, como também não tem nenhum tipo de serrilhado. E nós precisamos falar sobre downsampling para poder entender o que está acontecendo por aqui. Olha, pesquisei de todas as maneiras possíveis, mas preciso ser muito transparente com vocês. Não achei nada que confirmasse. Então o que eu vou falar agora é com base no que eu entendo e presumindo o que já vimos antes no console anterior, diante de um funcionamento em um monitor em 1080p.
O PS4 Pro assumidamente fazia o downsampling, isso é, a capacidade de pegar uma resolução interna maior que o 1080p, mas como a saída de vídeo não suporta ela, caso você esteja usando um monitor em 1080p, esses pixels a mais são aglomerados para dar mais qualidade para a resolução de saída, ou seja, a gente tem um 1080p mais nítido, por assim dizer, quando esse downsampling acontece. E é isso que pode estar rolando aqui no PS5. É a única explicação para que um jogo que rode acima do 1080p num monitor com essa resolução fique mais bonito que o normal. Tudo indica que é o que acontece por aqui, um 1080p com mais qualidade do que comumente a gente vê em outros casos. E vocês vão entender como uma resolução maior cria uma diferença logo. Mas antes, não podia deixar de mostrar minha captura com Horizon Forbidden West para vocês, porque apesar de muito bonito, eu encontrei problemas. Horizon Forbidden West parece ser aquele tipo de jogo que não importa a resolução, ele vai ser bonito de qualquer jeito. O modelo da personagem, as paisagens, os gráficos de uma forma geral, tudo é muito bonito e o candidato é como um dos jogos mais incríveis da atual geração de consoles nesse sentido. Aqui, inclusive, o comportamento do título não é muito diferente do que vimos em Ratchet & Clank Rift Apart. A gameplay está performando em 60 quadros por segundo e a resolução é dinâmica, rodando um pouco abaixo do 4K porque aqui nós escolhemos o modo Performance e o resultado é exuberante independentemente disso. Só que eu consegui capturar algumas imagens no período noturno do mundo do jogo e percebi duas coisas incômodas com relação ao monitor: o tamanho dele e a tecnologia IPS. E eu preciso comentar isso com vocês porque é importante. O problema dos painéis IPS é que existe muito vazamento de luz, que se trata justamente da luz que ilumina os pixels que dão vida às cores do jogo. É o tipo de problema que aparece nas cenas escuras ou em tons pretos, porque a luz não é desligada para representar esses tons pretos como as TVs OLED fazem. Então, especialmente nas bordas, a gente percebe umas manchas brancas. Essas manchas acontecem porque a luz está vazando por essas bordas. O tamanho do monitor nesses casos acaba se tornando um agravante, porque quanto menor for a tela, menor vai ser o seu campo de visão, favorecendo olhar para essas bordas e ver esse tipo de problema, assim como também menos espaço a luz vai ter para poder se dissipar, e assim existe uma concentração dela nesses vazamentos e você acaba percebendo com mais facilidade. Mas calma, o vazamento não é tão forte assim, a câmera acaba intensificando essa luz vazada, não é algo que vai prejudicar muito a sua experiência e no fim Horizon é muito favorecido por todos os cenários, já que tudo foi construído com uma estética que parece buscar a atenção do jogador para o deslumbre. Só que agora vamos ver um 1080p nativamente vindo de um jogo, se ele prejudica ou não o resultado final quando você está usando um monitor em 1080p também, exatamente como é a resolução do jogo. A Plague Tale Requiem é o melhor exemplo para isso. O jogo roda em 1080p, mas também pode ser executado em 1440p. O que é interessante é que ele não tem a possibilidade de você conseguir uma qualidade final em 4K, ou seja, nem no modo fidelidade a gente vai encontrar uma resolução tão alta assim. Em essência, esse daqui é um jogo deslumbrante, sua qualidade de imagem vai muito além da resolução. Só que na hora de escolher o modo 1080p para o jogo rodar em 60 quadros por segundo, teve uma coisa que chamou a atenção e é diferente dos títulos anteriores. A imagem não estava tão cristalina por aqui como estava nos títulos anteriores, que mesmo no modo performance a resolução era muito superior ao 1080p entregado pelo monitor. E isso reforça a nossa teoria do downsampling acontecer em jogos que executam uma resolução interna maior do que o 1080p. Como nesse caso aqui a gente não tem algo acima do 1080p sendo executado internamente, o que o monitor entregou foi exatamente o que o jogo tinha para poder oferecer, ao contrário dos jogos anteriores em que existia um aglomerado de pixels para poder melhorar a qualidade. Independentemente disso, o que eu quis dizer com essa história toda é que a qualidade não é ruim em 1080p, e se você tiver preferência pelos 60 quadros por segundo, sua experiência pode ser ainda melhor, ainda mais se a gente considerar que a maior parte desses jogos não está rodando fixo no 1080p, sempre está entregando um pouco mais. Em outras palavras, usar um monitor em 1080p num primeiro momento com seu PS5 até você poder comprar um monitor melhor ou uma TV não é algo ruim como muitos pensam, porque nem todas as desenvolvedoras extraem o máximo das plataformas de nova geração. Só que existe mais um ponto positivo: esse monitor suporta altas taxas de atualização, e isso pode
pode ser muito benéfico. Não sei se você sabe, mas games da franquia Call of Duty, por exemplo, podem ser jogados em até 120 quadros por segundo. E se você tiver um monitor disponível para isso, que aguente essa performance, mesmo que em 1080p, pode alcançar esse feito. Obviamente esse não é o único jogo a atingir essa façanha, mas esse é um dos que eu mais gosto de rodar nessa performance, porque essa performance se justifica por aqui. Call of Duty tem sempre muita coisa acontecendo numa velocidade incessante, então ter uma maior taxa de quadros por segundo é algo extremamente positivo e benéfico. E agora, com tudo que foi dito, eu quero que você deixe aí no campo dos comentários o que você acha desse cenário. Você acredita, na sua opinião, que vale a pena comprar um PS5 para poder colocar em um monitor 1080p, mesmo que seja por um curto período de tempo? Você acredita que a sua experiência vai ser drasticamente depreciada, ou é algo que a gente consegue contornar porque a qualidade do console já é boa o suficiente no quesito imagem? Deixa aí no campo dos comentários o que você entendeu depois de toda a nossa conversa e quais são as suas principais opiniões. Eu quero saber o que você pensa sobre, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso é muito importante. De quebra, você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.